Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Laura lembrar você. E Laiane no sexto A. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e delicado, mas que precisa ser conversado. Vamos falar sobre a gravidez e a adolescência. A gravidez na adolescência é um grave problema de saúde pública que traz uma série de impactos físicos, psicológicos e sociais para a vida de meninas e bebês. Para as gestantes, esses impactos vão desde o desenvolvimento de problemas na saúde física e mental até a dificuldade de retornar aos estudos e ingressar na carreira de trabalho. Além disso, a responsabilidade de criar fica apenas para a menina e sua família, já que o abandono do pai é comum nessa situação. Segundo a OMS, a gravidez na adolescência continua sendo um dos principais motivos que contribui para as mortes de mães e bebês e para a manifestação de doenças e pobreza. Aqui no Brasil, o número de casos vem caindo nos últimos anos, mas ainda é muito alto. São mais de 380 mil por ano, sendo mais comuns aos casos a partir dos 15 anos, entre 15 e 19 anos. Inclusive, a média de nascimentos no país é 15% maior do que a média mundial. Agora a gente vai começar um pouco com a professora Cristiane. Ela é professora aqui na Escola de Ciências. Antes da gente começar a fazer as perguntas, quero dar boas-vindas à professora que aceitou. Obrigada, eu te agradeço. O que pode levar à gravidez na adolescência? Esse tema, gravidez na adolescência, é um tema muito polêmico, né? Principalmente porque trata de uma questão de saúde. Gravidez na adolescência, primeiro, é um problema de saúde pública, necessita de muito cuidado. Primeiro, não somente da adolescente, porque muitas vezes essas meninas, né, são mais vulneráveis, não têm consciência do que está acontecendo, e principalmente da família e do Estado, que tem responsabilidade nisso. A família tem que orientar e, claro, que o adolescente ele tem que se conhecer primeiramente, conhecer seu próprio corpo, saber quando iniciar a vida sexual ativa, porque não é uma decisão assim do dia para a noite e que não tem só a ver com o corpo, mas com a sexualidade, né? Conhecer o corpo, saber como se relacionar com as pessoas e, primeiro, se prevenir. A prevenção é sempre o melhor remédio, até porque a gravidez na adolescência é algo que é um peso muito grande para a mãe. O homem ele não vai passar pelos mesmos processos, pelas mesmas transformações e muitas vezes, principalmente sendo a realidade do Brasil e mais duramente do Nordeste, essas meninas elas vão ficar com filhos sem pai, que é o que acontece na maioria das vezes. Você acha que questões sociais podem influenciar? Com certeza, são as principais, né? Questões sociais como o acesso à educação, o acesso à saúde ou até mesmo ter uma família estruturada, né? Um pai, mãe que trabalham, que ensinam o cotidiano, né? Ensinam como ser. E o acesso à educação, acredito que seja crucial, porque através da educação a gente tem o acesso à informação. Hoje, as redes sociais, o acesso à internet, ele tem democratizado a informação. Porém, né, a maioria dos jovens não está preocupado com informações que têm a ver com a sua saúde, com o cuidado do seu corpo. Muitas vezes está preocupado apenas em TikTok, em ver, né, coisas que não deve e muitas vezes não se preocupa com coisas que têm relação com a sua saúde, né, com o seu bem-estar. E essas informações muitas vezes passam despercebidos. Então, o grau de escolaridade vai interferir no acesso à informação, bem como também a questão psicológica, já que a gente tem que compreender que essa jovem ela ainda está em formação, ela não está madura o suficiente para entender, né, o peso, a responsabilidade que é ser mãe e as transformações que vão acontecer. A questão econômica influencia porque tem muitas meninas que iniciam a vida sexual para ter acesso a dinheiro, a recurso por terceiros, né? O que também está caracterizado aí na violência contra crianças e adolescentes. Então, muitas vezes tem essas questões que vão estar aí embutidas. E socialmente se culpa muito, né? Culpabiliza sempre a mulher.
A mulher sempre vira o alvo principal. Apesar de ser quem está sofrendo com o problema, ela é sempre o alvo principal, né? A culpada. Ela usou roupa curta. Ela não sabia se proteger, ela não se cuidou. E ninguém analisa que tem questões econômicas, políticas, de ideologia e muitas vezes até questões religiosas que vão interferir em como essa jovem, né, vai se perceber enquanto mulher. E se proteger ou não, né, para aí acontecer a gravidez indesejada. Qual é o papel da família e da escola em relação a isso? A família é a base, né? Não tem como negar que a família ela é a base de tudo. Não somente a família convencional, pai, mãe, porque hoje já é difícil, inclusive tem pessoas que são criadas por avós, por outras pessoas, mas a família, ela é a base. E ela tem como função ensinar muitos valores, inclusive a se valorizar, a valorização. Que eu costumo dizer que para a mulher ela tem também que se valorizar, se conhecer para poder conseguir lidar com a vida fora de casa. Então isso começa na família, aprender valores, aprender a cuidar do próprio corpo e, claro, a exercer a sua independência. Porque não é anormal que muitas meninas se sujeitem a relações sexuais sem uso de preservativo por influência dos namorados, né? Namorados ou outros que podem forçar uma relação e por ela não ter essa identidade, essa força de agir, ela acabar passando por esse processo, né? Muitas vezes é o abuso sexual, entre outras coisas piores, né? E a escola está aí como a gente vem como um incentivo. Além de informação, que a escola vai trazer isso, né? O papel da escola vai ser ajudar essa jovem a se perceber primeiro enquanto mulher, enquanto jovem, a conhecer o próprio corpo, a se cuidar, a se proteger. E claro, aconteceu a gravidez na adolescência, já vem uma outra questão, que são os cuidados com a saúde. E os motivos que tem por trás da gravidez também, que são mais polêmicos, né? Quais são os impactos na gravidez na adolescência na vida das meninas? Muitos impactos. Porque, inicialmente, né, a jovem, a adolescente, ela não vai ter maturidade psicológica para lidar com a gestação. Eu sou mãe, então eu sei que muda tudo na sua vida. Para o homem, quase nada, né? Não querendo ofender os homens que são pais, mas para a mulher muda tudo. Você vai gerar um novo ser. Vai ter uma pessoa crescendo dentro do seu corpo, consumindo seus neurônios, consumindo os nutrientes do seu corpo. E é uma alegria muito grande ser mãe. Mas é um peso também, né? Acontecem diversas coisas que dependem muito da gente. O filho, ele vai ser seu. Vai depender de você até o resto da vida dele. Não há um filho grande, né? As mães sempre falam isso. Quando crescer. Não. Sempre vai ser responsabilidade da mãe. E na grande maioria das vezes, muitas dessas vão virar mãe solo. Porque quando acontece uma gravidez na adolescência, a maioria dos casos, elas vão ser abandonadas, né, por esses pais e às vezes até pela própria família. E vão ter que cuidar, né, dessa criança que vai nascer. Que apesar de que não tem culpa de nada, mas que vai nascer num cenário com esses impactos. E aí tem a questão da escolaridade, né? Muitas mães elas vão ter que parar de estudar para poder criar aquela criança. Vão ter que evitar uma universidade, não vão conseguir ter acesso ao nível médio, nível superior, porque é muito mais difícil, já é difícil no Brasil, né, ter acesso ao nível médio superior, mas com a gravidez na adolescência, tudo se torna mais distante. Uma coisa também que vai interferir bastante vai ser o acesso ao trabalho. Então, uma adolescente que ela não vai ter uma formação melhor, pode muitas vezes ela ser obrigada a trabalhar no trabalho informal, não ter uma carteira assinada ou trabalhar em trabalhos insalubres, porque vai ser o que ela pode muitas vezes ter acesso. Então, esses desafios vão tornar a vida dessa jovem, né, dessa menina, que ainda não é nem uma mulher ainda, né, mas vão tornar a vida dessa menina mais difícil. Né, questões de trabalho, muitas vezes aceitação da família, aceitação do parceiro, né, se vai querer ou não ter esse filho, porque muitas vezes durante a relação sexual o homem ele vai ter uma influência grande, né, ele vai querer aquela relação sem o preservativo, mas na hora que a menina diz estou grávida, e aí a maioria deles
pé. Então a gente tem que ter todos esses cuidados e pensar antes, durante e depois, porque nós mulheres, infelizmente, somos mais vulneráveis, né? E vamos sofrer mais com essas questões. O que o sistema de saúde faz para acolher essas adolescentes? O sistema de saúde, ele tem por obrigação lidar com a gravidez na adolescência, né? Porque é questão de saúde, ele vai receber a gestante, porém, a gente sabe que a grávida na adolescência ela é mais vulnerável, né? Em questão de saúde, tem muitos riscos, em algumas gravidez são mais arriscadas que outras. Então, normalmente, pelo que eu conheço, a jovem vai procurar o sistema de saúde, vai fazer um cadastro de gestante, vai fazer o pré-natal, que isso é importante para a saúde dela e para a saúde do bebê, e principalmente para ter acesso aos cuidados básicos, a entender os seus direitos enquanto gestante, a receber os auxílios na hora que precisa, né? Se necessitar de uma medicação, como tem algumas medicações que são gratuitas, né? O parto, ele tem que ser assistido. É importante lembrar que a gestante ela tem direitos, né? Então, tem direitos ao parto natural, mas também tem direitos a um parto cesariano, se precisar, que acontece, né? De muitas vezes forçarem para a grávida ter o bebê de forma normal. E então, ela vai sempre precisar de alguém que acompanhe. E, claro, o pai, os responsáveis da família ou o pai do bebê são pessoas fundamentais para estarem presentes nesse momento. E os profissionais de saúde, eles vão dar esse apoio, né, esse suporte de informar, de saber como está a gestação e cuidar do passo a passo. E claro, não é só durante, né? O sistema de saúde, ele faz o antes, que é a prevenção. Então, nas escolas, né, e também no sistema de saúde, eles distribuem preservativos para os adolescentes. É só ir lá e dizer que quer receber preservativo. As pílulas anticoncepcionais que evitam a gravidez são gratuitas também. Então é só você ir no posto de saúde, fazer essa solicitação e, claro, utilizar o preservativo, se proteger. E o pós, né? Depois de ter o bebê, então o sistema de saúde também vai ter que ter esses cuidados, tanto com a mãe do bebê como com o bebê. O que fazer para evitar? Evitar a gravidez na adolescência, o principal é a prevenção, que é usar o preservativo. Normalmente, né, a gente tem cada vez mais crescente o número de adolescentes que iniciam a vida sexual, as relações sexuais na adolescência, né, a partir aí dos 11, 12 anos. E existem casos bem extremos. Porém, isso é um risco para a saúde, principalmente em relação a meninas que ainda não se conhecem, não sabem como se prevenir e muitas delas nem sabem o que vai acontecer, né? É importante falar que existem adolescentes que iniciam a vida sexual por solicitação dos parceiros, né? Dos namorados ou outros que engravidam na primeira relação sexual. Isso é um dado, né? E por que isso acontece? Muitas delas, eu não sabia. Então, o principal é a informação, mas também eu posso usar outros métodos. Quer iniciar a vida sexual? Primeiro se informe, conheça seu corpo, saiba quais são os métodos de prevenção. Lembrando, o preservativo é o único método 100% seguro, porque tanto vai evitar a gravidez na adolescência, como as doenças sexualmente transmissíveis, doenças essas que podem até não ter cura, né, e que são transmitidas aí através da relação sexual. E o uso do preservativo ele é essencial. Caso tenha uma vida sexual, né, ativa, queira utilizar os comprimidos anticoncepcionais, também pode fazer isso. Mas o principal é pensar que você vai ter uma nova responsabilidade como mãe. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. Quando é um caso de abuso, a senhora acha que o aborto é legal ou ilegal? É uma questão muito polêmica que gera muitas repercussões, porque cada grupo vai defender ou criminalizar o aborto, porque isso vai depender de cada religião, de cada cultura, de como se pensa. No entanto, eu penso do ponto de vista da adolescente, né? A gente que é mulher, a gente se coloca no lugar dessa adolescente que sofreu um abuso sexual, que muitas vezes ela nem conhece essa pessoa, né, da qual ela foi vítima,
ou pode ser alguém da sua própria família, como a gente sabe que muitos abusos sexuais acontecem, infelizmente, dentro das famílias, né, dentro de casa. E isso é uma questão muito impactante. Você gestar um bebê fruto de uma violência sexual. Então a lei já voltou, já se decidiu permitir, já se decidiu criminalizar. No entanto, continuo falando, a gravidez ela é uma questão de saúde pública. Então, esse direito à saúde é isso que a adolescente precisa, né? É isso que os jovens, que nós temos direito, saúde. Então, ela tem que ter o direito de opinar, de aceitar ou não, até porque, em muitos casos, essa gravidez, ela acarreta problemas de saúde para a mãe, né? Pode gerar problemas de saúde ou até a morte da mãe, por prematuridade, por imaturidade, né? Esse corpo, a gente tem que imaginar, né? Apesar de ser uma coisa terrível, você tem que imaginar que é apenas uma criança que está passando por tudo isso, de decidir que fazer uma coisa tão importante que, para além de tudo, é o seu próprio corpo. Então, para a gente que é mulher, falar sobre isso é muito difícil, porque o aborto, ele tem vários olhares, né? Mas e quem está ali, né? A figura da menina que foi abusada, sofreu tudo isso, psicologicamente, fisicamente, como é que está sendo cuidado. Então, acredito que muitas discussões ainda devam existir em cima desse tema, porque, além de ser polêmico, é algo que vai impactar para o resto da vida. E aí, como eu falei, cada grupo, cada pessoa vai ter sua opinião de acordo com o que aprendeu ou com o que ouve, né? Porque acredito que a legislação, ela vai ter uma gama de pessoas que vão defender, que vão criminalizar. Porém, né, existem muitas questões que têm que ser percebidas, né? E muitas outras que se perdem de vista, como a questão do acesso e dos direitos de cada pessoa, direitos humanos básicos, que no Brasil a gente sabe que não são atendidos. Então, se é um direito, né, o meu corpo é meu, e tem muita polêmica em cima dessas frases, né? De quem é o corpo, de quem é essa mente, quem sou eu enquanto mulher, eu tenho direito sobre o meu próprio corpo, eu vou gestar um bebê, eu vou ser mãe, que decisões eu tenho a tomar? Mas muito já se avançou, né, em relação a isso. E acredito que hoje as mulheres tenham acessos diferentes a políticas e, claro, independência para falar e para decidir muitas coisas, né? Principalmente isso. Por isso que eu sempre falo, o acesso à informação, né? Primeiro, para decidir quem a gente é também. Temos que pensar sobre isso. A educação sobre esse tipo de relação tem que ser vista do sexto ou uma idade mais avançada? Tem que ser vista desde sempre. Eu tenho uma filha menina e eu converso com ela sobre o corpo dela. Porque a primeira coisa que a gente precisa, não só enquanto menina, mas enquanto menino também, é conhecer, me conhecer meu corpo e saber até onde são os limites, né? Que limites eu tenho, que limites a pessoa ou outro pode me tocar. Então, muitas vezes a violência sexual vai acontecer com crianças e adolescentes por causa desses pequenos e grandes limites. Então, eu tenho que me conhecer e falar sobre meu corpo. Não pode ser tabu, né? Eu sou professora de 7º, de 8º, mas já fui professora no ensino médio e na educação infantil. E é uma gama de tabus que a sociedade tem construído sobre os corpos, né? E, na verdade, a gente tem que se conhecer, tem que falar sobre isso, né? Normalmente, durante as aulas, eu acho muito engraçado que quando se toca nesse assunto, né, principalmente no 8º ano, eles riem, eles botam a mão no rosto, né, ficam vermelhos. Por quê? Porque sempre essa questão da sexualidade ela é vista com muito tabu. E não deve ser, né? Porque é algo natural. Lembrando que a sexualidade não tem a ver só com as relações sexuais, mas tem a ver com o meu próprio corpo, com me conhecer melhor, né? E saber os limites. Os meus limites e os limites do outro, para que uma outra pessoa não possa fazer algo comigo que eu não quero, que eu não vou consentir. Então, acredito que não tem idade para iniciar, mas que é obrigatório, que é gritante. Então, quando chega aí no ensino fundamental 2, que é onde a nossa escola atua, esses jovens eles já vêm com uma visão disso de casa, mas aqui a gente busca fortalecer muito isso, né? A identidade,
o reconhecimento, a valorização da sua sexualidade e, claro, os cuidados, que é o principal. Não só os cuidados com a gravidez na adolescência, mas com as doenças que são sexualmente transmissíveis, certo? O que as meninas devem fazer, por exemplo, tipo, de algo do tipo acontecer dentro da escola, o que elas devem fazer? No caso de acontecer um assédio dentro da escola, Sim. primeiro procurar o responsável, né? Alguém superior. Por quê? Muitas vezes os jovens, né? As crianças, a gente não tem uma noção de hierarquia. Hierarquia é alguém superior que vai conseguir responder as nossas perguntas. Então, o que acontece muito é o adolescente querer falar só com o adolescente. E aí isso acaba virando apenas, né, uma conversa e às vezes nem vai pra frente, para ali, porque alguém vai dizer, isso é besteira, não vai falar sobre isso. Então vão ter várias opiniões. Caso aconteça algo dentro da escola ou em qualquer outro ambiente, procure alguém em quem você confia. Procure um professor, procure o diretor da escola, o coordenador, que com certeza são pessoas que vão lhe ouvir primeiramente e que vão lhe ajudar. Mas não guardar isso para si, porque hoje pode ser algo que você considera simples, mas isso pode se tornar algo mais grave. Então, o importante é falar sempre com pessoas de confiança, né, para poder ter esse apoio. E é claro que eu tenho certeza que a escola vai estar apta a fazer essa acolhida, a conversar, a entender o que aconteceu, né, e a ajudar os estudantes nessas questões. E, inclusive, posteriormente, né, a escola é quem vai ter acesso ao conselho tutelar, que vai ser a instituição responsável, né, pela proteção das crianças e adolescentes. Então, há um passo, né, para chegar até isso. Obrigada, professora, por ter Nada, eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha correspondido, né? E que esse tema seja discutido sempre, né? Para que a gente possa estar cada vez aprendendo mais. Obrigada. Um, dois, três. Bom dia. Tá. Lembra do gravando? Vai lá gravando. Um, dois, três. Não, mulher, tem que Quando eu disser três, você bate palma e desgrava. Parei de rir, se ela tiver risada com a minha, ela chama mais difícil. Vai. Um, dois, três. Gravando. Bom dia, boa tarde. Três. Gravando. Segundo a OMS, a gravidez na adolescência continua sendo um dos principais motivos que eu não vou falar mais. 1, 2, 3, vai! E agora a gente vai falar com a professora Cristiana, que é professora de ciência. Depois, a daqui da escola de ciência. Agora a gente vai falar com a professora Cristiane, professora de ciências aqui da escola.